Paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, é com muita alegria que estamos mais este dia estudando a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar fazendo a nossa segunda lição dos livros históricos. Hoje vamos estar falando sobre o livro de Juízes, né? Semana passada nós falamos sobre o livro de Josué, que é o livro das conquistas de Israel. E hoje vamos iniciar o livro de Juízes. Espero que os irmãos estejam aproveitando o estudo das lições, dos livros, que os irmãos venham estar assistindo às nossas videoaulas para acrescentar o conhecimento. Lembrando que as nossas videoaulas são vídeos de apoio à lição que os irmãos já têm em suas mãos, né? E é importante os irmãos lerem os livros e também acompanhar com nossas videoaulas, que a gente trazemos algumas explicações, conteúdos enriquecedor para os nossos irmãos, né? E assim, iniciando o livro de Juízes, a grande desorientação, né? O próprio nome já diz, né? Juízes são homens que Deus levantou para julgar a nação de Israel, juízes ou salvadores ou libertadores, porque Josué já tinha morrido. Josué foi um grande líder após a morte de Moisés. Os anciões, né, daquela época também tinha se partido, e a nação estava meio que desorientada, né? Sem uma pessoa para estar ali na liderança, né? Mas Deus, que nunca deixa o seu povo desamparado, ele levantou juízes, né? O total aí de aproximadamente 13 juízes foram levantados para que viesse a libertar o povo de Israel da mão dos seus inimigos, do povo de Canaã, daqueles que ainda restaram ali, porque era para ele expulsar, destruir todos os cananeus, mas eles não fizeram isso, e inclusive fez aliança com alguns ali daquela terra, inclusive os gibeonitas, né? Eles foram enganados pelos gibeonitas, e eles não eliminaram totalmente os cananeus, né? E por causa disso, eles começaram a ser afligidos pelas nações ali, e Deus ele levanta libertadores quando o povo começa a clamar, né? Então, voltando aqui para o nosso slide, o autor do livro de Juízes é desconhecido, talvez possa ser Samuel, né, que foi o último juiz. Data 1050 a 1000 antes de Cristo. O tema central é apostasia, opressão, arrependimento e libertação. Nós vamos ver que a nação de Israel ele ficou nesse ciclo, né, de apostasia. Aí quando eles abandonavam a Deus, vinha a opressão. Vindo a opressão, eles se arrependiam e clamavam a Deus, e Deus levantava libertador, né? Por isso que o tema é apostasia, opressão, arrependimento e libertação. Palavra-chave está lá em Juízes 17, versículo 6. Fez o mal, clamou, libertou, julgou o Espírito do Senhor, né? As palavras-chave, né? Eles fizeram mal, exclamou, Deus libertou, né? Viu libertadores, julgou, o Espírito do Senhor, né? Foi tudo através do Espírito Santo que levantava e enchia homens, né, do Espírito Santo para que fizesse a obra do Senhor, né? Hoje também não é diferente, né? Nós estamos, o cristão, o obreiro, tem que estar na dependência do Espírito Santo para realizar a obra do Senhor, porque somente com a graça de Deus seremos capazes de ser bem-sucedidos. Versículo-chave
está lá em Juízes 17, versículo 6. Naqueles dias não havia rei, cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos, né? Então, naqueles dias ainda não existia rei, né? Existia os líderes, como Moisés e Josué tinham morrido, então estava sem liderança ali, né? Inclusive esse período também é período chamado de teocracia, né? Por que teocracia? Teo é Deus, cracia é governo, né? Que é o governo de Deus, Deus governando a nação e levantando juízes para viesse a socorrer o povo. No livro de Juízes, Jesus é apresentado como o libertador, né? Está lá em Juízes capítulo 3, versículo 9, e Juízes 11, versículo 26. Quero somente destacar aqui Juízes capítulo 3, versículo 9, que diz a palavra de Deus: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador e os libertou. Então Jesus é apresentado como o libertador, né? Inclusive Jesus é ele que liberta o homem do pecado, liberta o homem do pecado, da condenação e da morte, né? O livro de Juízes trata dos primeiros 300 anos na Terra Prometida, períodos de altos e baixos, a opressão e livramento se alternaram. O livro narra grandes proezas, é incerta a duração exata do período de Juízes. Os anos de opressão somam 111, e os anos em que os juízes governaram proporcionando descanso, somam 300, ou melhor, 299 anos. Neste caso, temos um período aí de 410 anos. Porém, Jefté, que viveu perto do fim do período dos juízes, fala dele como sendo de uns 300 anos. Então, se os irmãos pesquisar na sua Bíblia lá, Juízes 11, 26, vão ver que Jefté fala de 300 anos, né? Mas provavelmente seja um arredondamento. Contudo, a Bíblia diz que no 4º ano do reinado de Salomão, fazia 480 anos que Israel havia saído do Egito. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Neste caso, nos 480 anos, inclui o período dos juízes aos 40 anos de a travessia do deserto, o período do sacerdote Eli, Samuel, e o governo de Saul e Davi. Observe o seguinte: a demonstração dos períodos em que Israel esteve sob a opressão dos inimigos e os períodos de descanso em que Israel esteve sobre o governo dos juízes que Deus levantou. Então aqui nós temos uma lista aqui. Esses são os períodos de opressão, né? Rabiscado aqui. Períodos de opressão. Mesopotâmios, 8 anos, né? Foi oprimido pelos mesopotâmios. Os moabitas e os amonitas, e juntamente com os amalequitas, 18 anos, né? Lembrando que os moabitas e os amalequitas, eles são parentes do povo de Israel, né? Porque eles são filhos de Ló, sobrinho de Abraão, né? Que Ló, ele fugiu de Sodoma e Gomorra, a sua esposa, ela virou estátua de sal, sobrou só ele e as suas 2 filhas, né? Suas 2 filhas embebedaram o seu pai, deixaram Ló embriagado, e assim as 2 filhas tiveram tiveram juntamente, né, filhos com o seu próprio pai, que originou os moabitas e os amonitas, né?
Eles também foram oprimidos pelos cananeus, 20 anos, os midianitas e os amalequitas, mais 7 anos, os amonitas, 18 anos, os filisteus, 40 anos, né? A maior opressão que Israel sofreu foi dos filisteus, né? No período aí de 40 anos, né? Por isso que quando lembramos dos inimigos de Israel, o mais conhecido são os filisteus, né? Inclusive havia o gigante filisteu que Davi enfrentou, né? Um período total de 111 anos, né? Agora o período de descanso, Deus ele levanta Otiniel, Juízes capítulo 3 versículo 11, aí tem um descanso de 40 anos, Eude mais 80 anos, Sagar não é mencionado aqui, Débora e Baraque depois tiveram mais 40 anos de descanso, quando Deus ele levanta Gideão também, juntamente com os famosos 300 de Gideão, que vence os medianitas, teve um descanso de 40 anos, Abimeleque, 3 anos, Tola, 23, Jair, 22 anos, Jefté, 6 anos, Ibizã, 7 anos, Elon, 10 anos, Abdon, 8 anos, Sansão, 20 anos, totalizando aí 299 anos de descanso, né? Lembrando que Deus ele levantava esses juízes, julgava a nação, aí havia um período de descanso, mas quando esses homens também morriam, o povo novamente se perdia e voltava para a apostasia, a idolatria, e assim vinha o opressor. Aí novamente eles clamavam a Deus, e Deus, que é misericordioso, levantava novamente salvadores, né? Por isso que esse nome traz o título de juízes, né? Deus levantava homens para julgar a nação. Capítulo 1: Cananeus que foram deixados na terra. Josué destruiu completamente os cananeus em algumas partes da região e sujeitou outras, né? Temos aqui alguns capítulos, né? Nós não temos condições de estar acompanhando todos eles, né? Os irmãos que quiserem estar procurando aí na Bíblia, ou até mesmo lendo o livro de Josué, aí vai ser de bom proveito. Depois da morte de Josué, ainda ficaram na terra em número considerável. Deus ordenara que Israel destruísse totalmente ou expulsasse os cananeus. Inclusive lá Deuteronômio 7, versículo 2 ao 4, a palavra do Senhor diz: se o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas conserto, nem terá piedade delas, né? Mas nós vemos que na história eles não os destruíram totalmente, fizeram aliança, conserto com algumas, né? E tiveram piedade, né? Se tivesse obedecido, os israelitas teriam sido poupados de muitas tribulações. Ferro na Palestina. A Bíblia afirma que o ferro em poder dos cananeus e filisteus foi a razão por que Israel não pôde expulsá-los, né? Então, já naquela época, eles começaram aproximadamente aí, pouco mais de 1000 anos antes de Cristo, né? Eles já começaram a fazer ferramentas, né? Espadas, armas de ferro, né? Ferramentas de ferro, machado. Então, por causa disso, né, Israel ainda não tinha essa habilidade de trabalhar com ferro. Inclusive Israel ele tinha saído do Egito, né? Era um
povo escravizado, né, sem muito conhecimento bélico, e aquelas nações já estavam mais adiantadas nesse sentido, né? E também diz que só depois de Saul e Davi quebrarem a força dos filisteus é que o ferro passou a ter uso em Israel. Escavações têm revelado muitas relíquias de ferro na Filistia datada em 1100 a.C., porém nenhuma na região montanhosa da Palestina até 1000 a.C. Outros sim, as conquistas narradas neste capítulo são incompletas e temporárias, como por exemplo podemos citar o versículo 8, que refere-se à conquista de Jerusalém. Entretanto foi Davi quem a conquistou definitivamente, né? Então teve muitas regiões que eles não conseguiram conquistar, somente depois de Davi que tiveram uma conquista maior, uma conquista total, principalmente sobre Jerusalém, a cidade santa, né? Capítulo 2, desobediência e apostasia. Quando morreu aquela geração robusta que se criara nas durezas do deserto, a qual sob a direção de Josué conquistar a terra, a nova geração estabelecida numa região de fartura, desprovida de um governo central, após a morte de Josué, logo resvalou para o comodismo dos seus vizinhos idólatras, né? Então, quando aquela geração que saiu do deserto, né, que foi provada no deserto, que passou as duras provas no deserto, as tentações, mas que também viu a mão de Deus ali também no deserto, quando aquela geração morreram, uma nova geração se iniciou ali, né? Uma geração que não conhecia Deus, inclusive, está lá no capítulo 2, versículo 10, né? Que foi congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Juízes capítulo 2, versículo 10, né? Então foi-se aquela geração do deserto ali, uma geração que passou por duras provas, duras lutas, dificuldade, sofrimento, calor do sol, a falta de água, e então surgiu uma nova geração, e essa nova geração, elas não passaram os mesmos sofrimentos, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades que a geração passada tinha até mesmo passado, né? E por causa disso veio uma geração que rapidamente se desviou do Senhor, uma geração de pessoas acomodadas com suas vizinhanças e idolatria, né? Podemos até mesmo dizer que era uma geração já mais fraca na fé, uma geração mais frouxa, né? Inclusive, até nos dias de hoje, né, existe uma grande preocupação, né? Porque muito de nós que somos, não sou tão velho assim, né? Mas existe alguns irmãos que já têm uma idade já mais avançada, que já passou por muita coisa nessa vida, né? Já passou até por necessidade. E às vezes essa geração que tem surgido, que tem tudo na sua mão, muitas das vezes não dá valor, né? Eu digo até mesmo para minha casa, né? Meus filhos, né? O que meus filhos têm na minha infância eu não tinha, né? Então as coisas parece que são mais fáceis, né? Porém isso é um grande perigo. Por quê? Porque tudo aquilo que vem fácil vai fácil. Tudo aquilo que vem de mão beijada, ela também vai, né? Mas só que tudo aquilo que se conquista através de luta, através de dificuldade, né?
nós aprendemos a dar valor. A Bíblia diz lá no livro aos Hebreus que Jesus aprendeu naquilo que sofreu. Inclusive, se os irmãos quiserem anotar aí, está lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, né? Então nós vemos hoje em dia uma geração que não tem padecido, não tem sofrido, né? Tem recebido as coisas de mão beijada. Então aqui vai um segredo de Deus para a vida de, quem sabe, uma família, algum irmão que está passando por isso, né? Deixa o seu filho sofrer um pouco, né? Deixa seu filho sofrer, deixa seu filho padecer, né? Eu digo no bom sentido, né? De que às vezes ele conquista as coisas pelo esforço próprio, né? Não dê tudo de mão beijada. Nós, inclusive, nós devemos aprender isso de Deus, né? O próprio Deus, e diz a Bíblia aqui, né? Hebreus 5, versículo 8, ainda que era filho, Jesus era o filho de Deus, era filho unigênito, né? Porque unigênito significa único. Então, mesmo sendo filho, né? Deus ele permitiu sofrer, né? Para que ele aprendesse naquilo que sofreu, né? Então, tem se levantado uma geração que não tem aprendido muitas das vezes nada. Sabe por quê? Porque não tem sofrido, né? Essa é uma grande lição, uma grande verdade para nós, né? Porque o barro, para que ele venha a ser forte, venha a ser endurecido, às vezes ele tem que passar pelo fogo, né? Tem que passar pelo fogo para que ele venha endurecer, né? Se tornar rígido, né? Então é importante, de vez em quando nós falamos alguns versículos, os irmãos podem até mesmo anotar, né? Então levantou-se uma nova geração, inclusive, que não conhecia o Senhor e nem tampouco conhecia as obras que Deus fizera, né? Inclusive tem mais um versículo da palavra de Deus, está lá no livro de Salmos 103, versículo 7, né? Que o Senhor, ele diz lá no Salmo 103, versículo 7, fez notórios seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel o seu feito, né? Então Deus ele fez notório os caminhos a Moisés. Moisés ele conheceu os caminhos de Deus. E Israel, ou seja, aquela geração que estava lá no deserto, conheceu os feitos de Deus, as obras de Deus, né? E o que significa dizer isso? Significa que Moisés ele conheceu os caminhos de Deus, ou seja, conheceu o coração de Deus, né? Conheceu a vontade de Deus. Mas só que os filhos de Israel conheceram os seus feitos, ou seja, conheceu as obras de Deus, né? Nós não devemos conhecer somente as obras de Deus, aquilo que o Senhor faz. Nós devemos conhecer o coração de Deus, a vontade de Deus, né? Temos que ter intimidade com Deus, assim como Moisés ele tinha, né? Tinha tão intimidade que o Senhor ele falava com Moisés boca a boca, né? Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel, né? Então, aquela geração tinha se passado, uma nova geração estabelecida numa região de fartura e desprovida de governo central. Após a morte de Moisés, logo resvalou para o comodismo dos seus vizinhos idólatras. Pelo fato do povo deixar de cumprir com a sua parte no pacto divino, fazendo aliança com os moradores da terra, foram severamente repreendidos pelo anjo do Senhor, né? Então apareceu o anjo do Senhor e acabou repreendendo aquele, está lá em Juízes capítulo 2, versículo 1, né?
Então, em virtude da desobediência, disse-lhes o Senhor. O que o Senhor, o anjo do Senhor, disse para aquele povo? Não expulsarei os inimigos de diante de vós. Então, como eles não obedeceram, o Senhor disse que também não expulsaria os inimigos diante dele. Então, na verdade, ia servir de pedra de tropeço para eles. Eles serão uma espécie de pedra no sapato de Israel. Os seus deuses vos serão por laço. Então, eles haveria de ser influenciado pela idolatria, o que realmente aconteceu. Israel, ele chegou a se tornar uma nação idólatra. Depois da morte, nós vamos estudar isso ainda, quando chegar provavelmente nos livros proféticos, ou até mesmo nos livros históricos ainda, quando chegar lá no livro de Crônicas, livro de Reis também fala sobre a divisão do reino, dividiu o reino em dois: reino do norte e reino do sul. Reino do norte, Israel, capital Samaria; reino do sul, Judá, capital Jerusalém. E eles, tanto o reino do norte como o reino do sul, eles se apostatam da fé. Primeiro o reino do norte, e são destruídos pela Síria, e depois o reino do sul, destruído pela Babilônia. E eles, na verdade, se tornaram idólatras. Inclusive, nos dias do profeta Elias, Acabe tinha por sua mulher Jezabel, e eles instituíram o culto a Baal em Israel. Para os irmãos ver até que ponto chegou, mas nós estamos ainda um pouquinho longe disso daí, isso daí é assunto mais para frente. Refrão do livro: cada pessoa fazia como parecia bom aos seus olhos, estava a miúde afastando-se de Deus e caindo no culto aos ídolos. Quando isso acontecia, Deus os entregava nas mãos dos seus opressores. Então, é um grande perigo, cada um fazia aquilo que parecia bom aos seus olhos, como podemos dizer, as pessoas faziam o que queriam, e esse é um grande perigo para as pessoas, inclusive para a igreja, quando as pessoas os cristãos querem fazer aquilo que eles quiserem, mas na verdade nós não podemos fazer aquilo que nós queremos, Nós temos liberdade, mas não podemos usar da nossa liberdade para libertinagem. Nós fomos libertos por Cristo, nós somos pessoas livres, porém livres para servir ao Senhor, para sermos guiados não pela carne, mas pelo Espírito Santo. Precisamos ser guiados, fazer não a nossa vontade, mas sim a vontade do Senhor. Inclusive, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, está escrito: alegra-te, ó jovem, na tua mocidade, e alegra-se o coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos seus olhos, mas saiba, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. O que o texto quer dizer? Se você quiser andar segundo o seu coração, segundo a vista dos seus olhos, pode andar, mas só que saiba que todas essas coisas Deus trará a juízo, Deus haverá de julgar, Por isso que nós devemos andar não por vista, mas pela fé em Cristo. O apóstolo Paulo, ele chegou a dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e agora a vida que eu vivo na fé do Filho de Deus. Se os irmãos quiserem anotar, esse texto está lá em Gálatas, capítulo 2, no versículo 20. Sempre é bom anotarmos
esses textos que nós passamos para os irmãos estar estudando o conteúdo da palavra de Deus, né? Então, prosseguindo, e quando em seu sofrimento e aflição voltavam e clamavam a Deus, o Senhor se compadecia deles e suscitava juízes que os libertavam dos seus inimigos. Enquanto vivia o juiz, o povo servia a Deus. Quando, porém, o juiz morria, o povo tornava a abandonar o Senhor e prostituir-se após os ídolos. Invariavelmente, quando servia a Deus, prosperava, e quando servia aos ídolos, padecia, né? Então, na Bíblia, muitas das vezes nós vemos a palavra prostituir-se, os filhos de Israel prostituíam após outros deuses, né? Ali está falando sobre a idolatria, né? Que para Deus é como um adultério, como uma prostituição, né? Então, quando Israel servia a Deus, prosperava. Quando, porém, se afastava de Deus, eles padeciam, né? Da mesma forma, acontece com a vida do cristão. Se ele permanecer firme, servindo a Deus, né, ainda que passe por luta e tribulação, sempre Deus estará suprindo a sua necessidade. Davi, nos Salmos 37, versículo 25, ele diz, né, eu fui moço, agora eu sou velho. Porém, eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar um pão, né? Mas é um versículo que é importante os irmãos puderem anotar, né? Então, Deus haverá de abençoar, haverá de prosperar, haverá de suprir, né? Mas, porém, quando a pessoa se afasta de Deus, com certeza haverá consequências, vai acabar sofrendo e padecendo. A fé do povo era, na maioria das vezes, mais fraca que a do chefe. O gráfico demonstra que houve um progressivo enfraquecimento da fé dos líderes. Os primeiros, Otiniel, Eliúde e Agar, eram fortes na fé. Baraque e Gideão vacilantes. Abimeleque e Sansão fracos. E os dois levitas últimos fracassados na fé, né? Então nós vemos um gráfico aqui desses juízes que se levantavam, né? Então nós observamos que uma oscilação aqui, que às vezes o povo de Israel estava lá em cima, às vezes lá embaixo, né? Nós vemos a fé do povo lá em cima, depois lá embaixo, lá em cima e lá embaixo. Mas toda vez que Deus ele levantava um juiz, não tinha a mesma fé que o outro, sempre com uma fé mais fraca, né? Por isso que aqui nós vemos que os primeiros eram fortes na fé. Depois teve aqueles que já foi mais vacilante, né? Gideão, embora ele ter sido realmente um homem de fé, ele entrou na galeria dos heróis da fé, mas se nós observarmos o texto sagrado lá, ele ficou com medo, ele ficou com receio, ele fez várias provas com Deus, para ter certeza que Deus era com ele, né? E todas essas provas, Deus, ele mostrou que realmente era com ele, né? Porque quando Deus ele está no negócio, né? Quando Deus ele está no controle, ele na verdade é ele que na verdade vai garantir a vitória, né? Então nós vemos que se levantaram vários juízes, mas uma fé mais fraca e vacilante para o outro, né? E assim vivia altos e baixos na fé. Existe aqueles, inclusive na igreja, que uma hora está bem, outra não está, né? Está, parece que é uma benção, e na mesma hora parece que está meio cabisbaixo, batido, né? Tem hora que parece que está cheio do poder, né? Fala até língua estranha, né? Aí tem
outro período que está desanimado, cheio de altos e baixos, né? É claro que na nossa caminhada cristã, muitas das vezes tem altos e baixos, né? Mas nossa fé, ela precisa permanecer a mesma, né? Nem sempre estamos bem, mas só que a nossa fé, ela precisa estar, né? Inclusive tem mais um texto que os irmãos vale a pena anotar, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Paulo ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, né? Então, aqui a palavra de Deus, ela diz, né? Sede firme, e não somente firme, mas constante, né? Porque constante era como se fosse uma linha reta, né? Pessoa que não é constante, às vezes ela está lá embaixo, está lá em cima, está lá embaixo, está lá em cima, né? Mas devemos ser constantes, sabendo que o nosso trabalho, ele não é vão no Senhor, né? Tem uma recompensa. Capítulo 3, Otiniel de Kiriat Sefar, no extremo sul da região, livrou Israel dos mesopotâmios, invasores vindo do nordeste. Eude, benjamita, salvou Israel dos moabitas, e amonitas e amalequitas. Os moabitas descendiam de Ló, né? Tanto os moabitas como os amonitas, né? E ocupavam o planalto ao oriente do Mar Morto. Seus deuses, chamado Camus, era adorado com sacrifícios humanos. Tiveram repetidas guerras contra Israel. Ruth era moabita. Os amonitas descendiam de Ló. Seu território confinava com Moabe ao norte, começando cerca de 48 quilômetros ao leste do Jordão. Seu deus era Maloque, era adorado pelo holocausto de criancinhas, né? Então, os irmãos, observando só esses primeiros textos, né, podemos observar o porquê Deus ele mandou destruir essas nações, né? Essas nações eram tão ímpias que fazia sacrifício humano de pessoas e até de crianças. Eles faziam sacrifícios, né? Inclusive, se os irmãos observar lá, vamos observar em 1 Juízes capítulo 1, do versículo 6 em diante, né? A Bíblia Sagrada diz que Israel, Judá, combateu lá os cananeus e pelejou contra o rei Adoni-Bezeque, né? E Israel cortou os dedos polegares das mãos e dos pés de Adoni-Bezeque, né? Talvez o povo de Israel, quando capturou este rei, não sabia, né? Mas cortando os dedos das mãos dos pés, Adoni-Bezeque, ele chegou a dizer: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhava migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim o Senhor me pagou, né? Como ele fez, o Senhor estava retribuindo, né? Aquilo que Adoni-Bezeque ele fez, aquilo que ele plantou, isso também ele colheu, né? Porque Deus ele é justo, né? Então aquele povo era extremamente hostil, sanguinário, pecadores, né? Os amalequitas descendiam de Esaú. Era uma tribo nômade, centralizada principalmente na parte norte da península do Sinai, mas vagueava para longe, indo até Judá e para os lados distantes do leste. Foram os primeiros a atacar Israel, quando este saía do Egito. Moisés
autorizou a extinção deles, né? E eles desapareceram da história, né? Sangar, de quem pouco se fala, salvou Israel dos filisteus. Os filisteus eram descendentes de Cão, ocupava a planície costeira da fronteira sudeste de Canaã. Mais adiante, nos dias de Sansão, reaparecem como opressores de Israel. Capítulo 4, 5, Débora e Baraque. O ciclo de declínio de Israel começou após a morte de Deude, com o aumento do pecado nacional. Deus permitiu que o rei Jabim derrotasse Israel. A nação padeceu nada menos de que 20 anos de opressão, ao que Deus levantasse um novo libertador, chamado Baraque, né? Juízes 4, 6. Embora fosse comandante do exército israelita, Baraque não se associava diretamente com a vitória ganha na terra. Isto por causa da sua incrível dúvida e falta de confiança, né? Uma falta de fé de Baraque, né? Baraque recusou enfrentar nas batalhas a menos que fosse acompanhado pela juíza Débora, né? Débora, ela também era uma profetisa, né? Ela profetizou a Baraque para que Baraque fosse a batalha contra os inimigos, que Deus daria vitória para ele, que Deus seria com ele. Mas aí ele respondeu que ele só ia se Débora fosse, né? Só ia se Débora fosse, porque que se tornou uma juíza, né? Inclusive aí Débora, ela chegou a dizer, né? Eu vou com você, porém a honra agora não vai ser sua, vai se tornar de uma mulher, né? E foi isso que aconteceu. Por isso ele não merece louvor pela vitória de Israel. Também em Juízes capítulo 4, versículo 9, que certamente ela iria com ele, porém a honra não era dele, mas a honra seria de uma mulher, porque através dela venceria o seu inimigo. O medo evidenciado por Baraque simboliza o enfraquecimento do governo de Israel. Baraque foi o mais notável cidadão israelita naquele tempo, mas negou-se a entrar na luta sem o apoio de uma mulher. Portanto, os cananeus que haviam sido submetidos por Josué se fortaleceram e com os seus carros de ferro estava esmagando a vida de Israel. Contudo, por meio de Baraque e Débora, Deus deu vitória a Israel em Egito. Nesta batalha, duas mulheres brilharam, Débora e Jael, mulher de Eber, né? Inclusive essa mulher de Eber, quando o Israel enfrenta seus inimigos, né? O rei, na verdade o comandante de Jabim, rei de Canaã, né, que era Cícera, ele fugiu e chegou até a casa, a tenda de uma mulher, que, pelo nome Jael, e acaba, mulher de Eber, né, que acaba matando o comandante do exército dos cananeus, né, e assim Israel ele vence a batalha. Depois também teve Baraque, Gideão, Jefté, Sansão, estão também inclusos, né, com os heróis da fé, né, na galeria dos heróis da fé, no capítulo 11 de Os Hebreus, versículo 32, né, porque o capítulo 11 de Hebreus é conhecido como capítulo da fé, né? E ali tem vários heróis da fé, e ali é encontrado, né, Baraque, Gideão, Jefté, né? Embora de certa forma vacilantes na fé, mas eles estão ali na galeria dos heróis da fé. Apesar das coisas estranháveis na vida deles, tiveram fé em Deus. Capítulos 6, 7, 8. Gideão.
Após 40 anos, o povo volta a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E este os entregou nas mãos dos midianitas e aos saque dos amalequitas e outros povos do deserto. Então Deus chamou Gideão, chamado Jerubbaal, né? Então é interessante este capítulo 6, que fala sobre a história de Gideão, fala sobre a sua chamada, né, que bastante conhecida, a passagem da chamada de Gideão, que Gideão estava malhando trigo no lagar para salvar das mãos do midianita, né? Lembrando que lagar não é lugar de malhar trigo, né? Lagar é o lugar de pisar uva, né? Mas era uma estratégia que ele teve para salvar o trigo, para salvar a sua alimentação. E Deus, ele viu graça nele, porque viu a sua atitude, né? Usando de várias formas para salvar o seu povo, né? Também as suas dúvidas e provas, né? Inclusive uma das provas que Gideão ele faz com Deus era pegar um novelo de lã e colocar no campo. Se o campo tivesse seco e o novelo de lã estivesse molhado, se confirmaria que Deus ele havia chamado Gideão. Aí quando ele ia lá, o novelo de lã estava molhado e o campo estava seco. Aí ele fez uma prova ao contrário com Deus de novo, que o campo estivesse molhado e o novelo de lã seco, pelo que Deus também respondeu, né? Inclusive Gideão, na sua chamada, o anjo do Senhor aparece em Gideão e diz para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso, né? Inclusive aí ele acaba dizendo para o anjo do Senhor, né? Mas se o Senhor é comigo, né? Porque temos sido afligidos, né? E do que foi feito aquilo que nossos pais nos contaram das maravilhas do Senhor, né? Mas o anjo não quis responder este mérito, mas antes disse, né? Vai-te nessa tua força e salvarás o teu povo das mãos do medianita, porque eu disse ser contigo, né? Também nós temos aqui a determinação divina para destruir os ídolos, né? Inclusive por isso que o seu nome Gideão também foi chamado Jerubbaal, porque ele destruiu os ídolos de Baal que pertenciam ao seu pai, né? Porque ele haveria de ter que fazer uma renovação de uma aliança com Deus, destruindo os ídolos do seu próprio pai. Aí os povos da terra ficaram revoltados por Gideão ter destruído e queria matá-lo. Porém o seu pai disse: olha, se Baal é Deus, então que Baal faça alguma coisa, né? Aí por isso chamou o nome dele Jerubbaal, né? Que Baal tem uma contenda com Gideão, né? Porém Baal, como não é Deus, não pôde fazer nada, né? Nós vemos também a força humana de 32 soldados. Então, quando Gideão faz a convocação para a guerra, aparece 32 mil soldados para guerrear, né? Mas ali havia a força humana ali, né? E na verdade Deus ele queria mostrar que a vitória não viria pela força humana, mas pela força divina. Era porque Deus estava com eles, né? E não pelo número de pessoas ou soldados que eles estavam, né? Por isso o Senhor ele diz que era muita gente que estava, né? Para que o povo não se gloriasse, né? Aí o Senhor começou a provar. E a primeira prova que o Senhor ele disse a Gideão, né? Aqueles que forem covardes, volte para trás, né? Irmãos, Deus ele não gosta de covarde, né? Deus ele não gosta daqueles que se acovardam, né?
porque a covardia é falta de fé, é falta de confiança, né? Então ali a primeira prova daquele soldado era que fosse covarde e volte para trás, né? E foram para trás 22 mil, só sobrou 10 mil, quer dizer, mais da metade era covarde, né? Voltaram para trás, né? Então, inclusive na obra do Senhor, a palavra do Senhor, ela também diz, né, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino do céu, né? Quer dizer, aqueles que se acovardam. Então tinha 10 mil, mas porém o Senhor disse que era muita gente que estava ainda, né? E eles levaram, o Senhor conduziu até o ribeiro, né? E aqueles que bebessem água do ribeiro, né, levando a água com a sua mão, a sua boca, né, como, ou seja, que estivesse vigiando, está lá no versículo 5 do capítulo 6, que aqueles que bebessem a água levando com a sua mão, né, até a sua boca, lambendo, como faz um cão, este colocaria a parte. Mas aqueles que se ajoelhasse, né, que dobrasse o joelho, colocasse sua cabeça lá para beber a água, esse deixaria a parte, né? Então foram 300 aqueles que pegavam a água com a sua mão e levavam a sua boca e lambia, né? Então esses 300 eram os escolhidos, né? Porque eram os 300 que vigiava, que não dobrava a sua cabeça, né? Mas aqueles que vigiavam. Então com esses Deus extraria o livramento, né? Neutralizando as forças negativas. Então as forças negativas foi neutralizada, né? Porque os covardes voltaram para trás. A lição da diligência, né? Daqueles que beberam água vigiando. Tocaram as trombetas, quebraram os vasos e levantaram as tochas que estavam em suas mãos, né? Capítulo 7, versículo 20, né? Aí acaba ocorrendo uma grande confusão no arraial dos medianitas e na verdade o exército de Gideão não precisou nem erguer a espada. Os inimigos mesmo, eles se mataram uns aos outros, né? Agora o capítulo 9, que fala de Abimeleque. Bom, no capítulo 9, Abimeleque, outro juiz, filho de um homem extraordinário, porém ele mesmo um homem brutal. Uma história típica de eterna luta dos acelerados pelo poder. Nota arqueológica: Abimeleque destrói Siquém. Com o dinheiro do templo de Baal, alugou homens para matar seus irmãos e depois assolou a cidade, né? Juízes 9, versículo 4. Semeando sal. Entre os anos de 1913 a 1914 e depois entre 1926 a 1928, Selim identificou um cômodo perto da atual cidade de Siquém como sendo as ruínas da Siquém antiga. Encontrou um estrado de ruínas dos cananeus de 1600 a.C. Acima dali uma camada do período israelita, com indícios de que tinha sido destruída a cidade e abandonada cerca de 1100 a.C., período de Abimeleque. Nessa camada achou as ruínas de um templo de Baal, possivelmente o mencionado no versículo 4, né? Então, Abimeleque era extremamente ímpio, né? Fracassado na fé. Capítulos 10, 11 e 12, Tola, Jair, Jefté, Ibzan, Elon e Abdom. Tola e Jair são mencionados como tendo sido os juízes. Jefté havia sido expulso da casa devido ao preconceito dos seus irmãos por ser
filho de uma relação do pai com uma prostituta, né? Uma relação extraconjugal. Está lá em Juízes 11, do 1 ao 3. Em Tobi se tornou líder de homens levianos. Aos amonitas, cujas forças foram quebradas por Eliúde, um dos primeiros juízes, fortaleceram-se de novo e estava saqueando Israel. Não tendo comandante, foram a Tola convidar Jefté, que aceitou com a condição de se tornar chefe do povo. Deus lhe deu a ele a grande vitória sobre os amonitas e livrou Israel. O único fato doloroso na história de Jefté foi o voto indevido que fez, combinando com o sacrifício da sua filha. Então, Jefté ele faz um voto ao Senhor, que se o Senhor lhe desse vitória, ele voltasse vitorioso desta guerra, a primeira coisa que saísse da sua casa, ele sacrificaria em holocausto ao Senhor. E quando ele volta da guerra, qual é a primeira coisa que sai da porta da casa dele? Né? A sua filha, né? E ele acaba tendo que sacrificar em holocausto, né? Alguns intérpretes, existem duas linhas de pensamentos neste texto, né? Se os irmãos abrirem a Bíblia lá do capítulo 11 de Juízes, a partir do 34, a sua filha veio ao encontro e ele acaba tendo que cumprir com o voto que ele tinha feito, né? Alguns intérpretes diz que a filha dele não foi morta, né, mas foi consagrada ao templo para servir ao Senhor. Porém, não existe base bíblica suficiente a isso, né? Inclusive, o texto diz que ele faz um voto que oferecia em holocausto ao Senhor. E o que é holocausto? Holocausto é uma oferta queimada, né, que se oferecia ao Senhor, que matava o animal, queimava, oferecia, dedicava totalmente ao Senhor, né? Então, este foi o voto indevido, impensado, que Jefté acabou fazendo, né? Por isso que a Bíblia Sagrada, em Eclesiastes capítulo 5, que diz que é melhor que não votes do que vote e não cumpra, né? Porque Deus não faz sacrifício de tolo, né? Que devemos, no capítulo 5, a partir do versículo 1, que devemos guardar o pé quando entrarmos na casa do Senhor e inclinar mais a ouvir, né, do que oferecer sacrifício de tolo, né, porque faz mal, né? Então foi impensado, indevido o voto de Jefté. Ibizan, Elon e Abdon foram juízes inexpressíveis, né? Depois veio Sansão, do capítulo 13 ao 16, da tribo de Dan, na fronteira da Filistia. Antes de nascer, foi designado por Deus para livrar Israel dos filisteus, né? Então, no caso de Sansão, nós vemos que houve 13 juízes, né? E dentre os juízes se destaca Sansão, né? Porque ele ter um aspecto tipológico com Cristo, né? Por quê? Porque Sansão, ele antes do seu nascimento, ele foi revelado pelo anjo. E da mesma forma, Maria, mãe de Jesus, ele teve a visita do anjo Gabriel, que veio anunciar anunciar a vinda de Cristo, de Jesus, né? Antes de até mesmo nascer, né? Então, vemos aí um aspecto tipológico com Cristo, né? E também Sansão, ele foi um juiz que ao final da sua vida, ele encerrou o seu ministério dando a sua vida pela missão que ele havia recebido, né, que era ser juiz da nação, né? Então ele acabou dando a sua vida, ele morreu no templo de Dagon lá, juntamente com os filisteus lá, derrubando as colunas do templo de Dagon, né? Então ele terminou o seu ministério dando a vida. Da mesma forma, Jesus, ele terminou o seu ministério dando a vida por nós
na cruz do Calvário para nos libertar e nos salvar, né? Com exceção de que Cristo, ele viveu sem pecado, né? Que na verdade não aconteceu com Sansão, né? Que acabou ele deixando-se levar, né? Pelos impulsos carnais, né? Mas tirando isso, tanto a sua chamada, a sua escolha desde o ventre da sua mãe, né, sendo visitado pelo anjo, foi conforme Jesus, e também o final do seu ministério, dando a sua vida para salvar o seu povo. Deus dotou de força sobre-humana, e sob a influência divina suas proezas foram admiráveis. Sobre ele repousava a expectativas da libertação. Porém, devido aos seus deslizes morais, na hora da batalha acabou dormindo nos joelhos de Dalila. Resultado, perdeu a visão e perdeu a liberdade, sendo preso com 2 cadeias. Cuidado, o adversário anda com 2 algemas, o mundo e a carne, né? Então devemos tomarmos muito cuidado, né? Capítulo 17 e 18, a migração dos danitas. A Bíblia mostra o quadro de anarquia que prevalecia em Israel. Pois diz, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, né? Capítulo 17 refere aos sacerdotes que se puseram à venda. O filho roubou o dinheiro da sua mãe, sendo ela espírita, amaldiçoou o ladrão desconhecido. O filho, com medo, confessou seu pecado, e a mãe fez cuspir um ídolo de prata roubada, esculpir, né, um ídolo de prata roubado. Com este ídolo, a família inventou uma religião particular, que não demorou a receber e contratar um levita que andava em busca de oportunidade, né? Devemos tomar cuidado com esses levitas, esses obreiros, né? Esses missionários que andam por aí buscando oportunidade, né? Porque homem de Deus, que é homem de Deus mesmo, ele já é ocupado, né? Ele não está à toa por aí, andando por aí, de um lado para o outro, uma cidade para o outro, procurando a oportunidade, né? Essa é uma grande verdade que nós vemos neste capítulo, né? Inventou-se uma religião pagã lá, e o rapaz, só porque era levita, acabou sendo contratado. Ele já estava buscando oportunidade mesmo, né? Acabou, né, entrando nessa empreitada. E por não ser fiel a Deus e nem ao seu infiel patrão, abandonou o seu patrão e foi com os danitas, que entraram na casa de Milca a fim de roubar-lhe o ídolo. No capítulo 18 temos a migração dos danitas. O território atribuído aos danitas inclui a planície dos filisteus, né? Danitas, irmãos, aqueles que pertencem à tribo de Dan, né? Tribo de Dan, né? Assim como a gente fala judeus, né? Mas judeu, o judeu como nós conhecemos hoje, é muito pluralizado, né? Por quê? Porque judeu, quando fala judeu, é porque pertence à tribo de Judá, né? Mas só que hoje nós falamos judeus, mas nem todos os judeus lá pertencem à tribo de Judá, porque Israel, ele tinha 12 tribos, né? E muitos dessas tribos se misturaram e eles não sabem, ou alguns até sabem, né? Porém muitos não sabem ao certo a sua tribo que pertence, né? Porém, segundo estudos, né? Estudos em Israel comprovaram e mostraram que a única tribo que se sabe quem são, inclusive a sua genética, ela é diferente, e até mesmo por uma provisão divina, os da tribo de Levi, aqueles que é consagrado ao santuário, ao sacerdócio. Essa tribo, ela
ainda se mantém. As demais, praticamente, elas misturou totalmente, né? A qual não puderam conquistar, e premiada pela exiguidade do espaço, parte da tribo com o ídolo furtado migrou para o norte distante e fixou-se perto das cabeceiras do Jordão, né? Então aqui nós vemos algumas, novamente a divisão, o mapa das divisão das tribos, né? Os danitas, né, da tribo de Dan, está bem lá no extremo norte, né? Naftali, Azer, Manassés, Zebulon, Issacar, Manassés, Gad, Efraim, a tribo de Dan, né, que também migrou lá para cima, Benjamim, Judá, né, que faz parte dos judeus, e assim por diante. Os irmãos podem ver na sua Bíblia, no final dela muitas das vezes tem esses mapas da divisão. Capítulo 19, 20 e 21, um ato vergonhoso dos benjamitas, né? Aqui, irmãos, no capítulo 19, vemos o relato de uma história mais triste que aconteceu neste livro, né? Inclusive, o livro de Juízes ele é marcado por aquela frase que diz, né, que não havia rei e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, e é um grande perigo uma pessoa fazer o que ela quiser, porque ela acaba fazendo aquilo que na verdade é mal, né? O ser humano ele já é impulsionado, né, pela natureza carnal para fazer o mal. Então, aqui no capítulo 19 fala sobre um ato onde que uma mulher foi um estupro e depois um homicídio, né, desta mulher, e ela e o seu marido estavam peregrinando em Israel e acabou passando por isso, e o seu marido, devido àquela essa tragédia na sua casa, né, com a sua esposa sendo violentada e depois sendo morta, o que ele fez? Ele cortou a sua esposa, retalhou a sua esposa em 12 pedaços e enviou as 12 tribos de Israel. Isso acabou movendo toda a nação, né? E eles se ajuntaram como se fosse um só para querer resolver este caso, e por causa disso quase a tribo de Benjamim foi extinta, né? Porque os homens que fizeram isto com esta mulher, né, desse viajante, esses homens eram benjamitas, né? Então eles acabou quase destruindo a tribo de Benjamim, né? Quase eles ficaram sem uma tribo, né? Esse é o que está narrado no capítulo 9, mas continuando a leitura aqui, né? A narrativa de um ato de justiça cruel por um crime indescritivelmente horrível, do que resultou a quase desaparecimento da tribo de Benjamim. Mas é bom lembrar que o capítulo 19 começa dizendo: naqueles dias em que não havia rei Israel, e por não ter rei, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E quando cada um faz o que quer, acaba obrigando a tragar o que não quer, né? Então a pessoa que faz o que quer acaba colhendo aquilo que não quer, né? É como se diz, né? Quem fala o que quer acaba ouvindo aquilo que não quer, né? E assim nós concluímos o livro de Juízes, né? Mas antes de começar o livro de Ruth, né, tem uma consideração que nós devemos ter no livro de Juízes. O que nós podemos aprender no livro de Juízes, né? Nós podemos aprender, irmãos, que todo pecado tem as suas consequências, né? Eles distanciavam do Senhor, e por causa de distanciar do Senhor, apostasia, acabava colhendo consequências, né? Mas aí depois ele se arrependia, né?
Mas ele se arrependia, mas só que depois eles voltavam a fazer tudo de novo, né? Deus perdoava e ele acabava fazendo tudo de novo. Quantas das vezes, né, acontece isso conosco, né? Fazemos alguma coisa errada, se arrependemos, né? Pedimos perdão, depois tornamos a fazer de novo, né? E nós vemos a misericórdia de Deus nisso, né? Porque apesar do povo se apostatar da fé, abandonar o Senhor, né? E depois, por causa que vinha aflição, né? Porque muitas das vezes Deus ele permite vir as aflições sobre a nossa vida, para que venhamos buscar a Deus, né? Inclusive tem um texto no livro de Salmos, né? Os irmãos faria bem anotar, inclusive, bons irmãos anotar, está lá em Salmos 119, o versículo, tanto o versículo 67 como 71, né? Faria bom os irmãos anotar. No 67 está escrito, né? Antes de ser afligido andava errado, mas agora eu guardo a sua palavra, né? Então, o salmista ele diz, né? Antes de ser afligido, quando não fui afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a sua palavra, né? Fui afligido, guarda a sua palavra. E aí o salmista no 71 ele torna a dizer novamente sobre isso. Ele chega a dizer: foi bom eu ter sido afligido, para que aprendesse os teus mandamentos, né? Então, as aflições que o povo de Israel passava quando distanciava-se do Senhor, se apostatava da fé, era para que Israel voltasse a Deus, né? Por isso que muitas das vezes eu sou afligido, para quê? Para voltar ao Senhor, né? Nós vemos isso uma misericórdia, como um ato de misericórdia divina, né? Deus está sempre pronto a perdoar, a nos disciplinar, né? Mas nós devemos também interromper, né, esse ciclo, né, vicioso que Israel tinha, que era um ciclo de derrota, né? Porque eles, cada vez que eles pecavam, que eles se arrependeram, voltavam, Deus libertava, cada vez mais eles estavam se enfraquecendo na fé. Agora, ainda temos algum tempinho ainda, continuando aqui, vamos falar sobre o livro de Ruth. Ruth, a fidelidade recompensada, né? Ela que não pertencia ao povo de Israel, porém a sua fé foi recompensada, né? Deus, ele recompensa a nossa fé. Costumo dizer que Deus, ele mais reage do que age. Deus, ele tem poder de agir, né? Mas ele costuma reagir, né? Quando nós tomamos uma iniciativa, quando nós agimos com fé, né? Ele reage à nossa fé. Autor desconhecido, data entre 1050 a 500 a.C., tema: a intervenção soberana de Deus traz redenção universal, né? Palavra-chave: soberania, o Todo-Poderoso, Redentor. Versículo-chave está lá em Ruth, capítulo 1, verso 16. Em Ruth, capítulo 1, versículo 16, ela diz à sua sogra Noemi, né? Não me insista para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, né? Então nós vemos aqui uma atitude de fé de Ruth, né? Que fez com que ela viesse a também pertencer ao povo de Israel, inclusive entrar na linhagem de Davi, entrar na linhagem messiânica, né? Qual grande lição nós aprendemos neste texto, né? Lembrando que Ruth, ela era uma moabita, né? Nós vemos aí a redenção universal do Senhor, né? Que a salvação
Deus mostrava que não era somente a Israel, mas também a outras nações, né? Ruth, bisavó de Davi, de origem da família messiânica. Disse, porém, Ruth: não me insista para que te deixe, me afaste de ti, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, né? Ela adotou o Deus de Israel para ser o seu Deus, né? O livro de Ruth, o Senhor Jesus é apresentado como o parente remidor mais chegado, capítulo 3, versículo 12. Por que remidor? Por que parente chegado? Né? Para os irmãos entenderem esse livro, é importante que os irmãos saibam que Noemi, ela fugiu de Israel com sua família, com seu marido, seus filhos, por causa da fome, né? Eles fugiram, foram para Moabe, mas aí o esposo de Noemi morreu. Os 2 filhos de Noemi casou-se, porém os 2 morreram, né? Inclusive Noemi tinha fugido da fome, e muitas das vezes a pessoa foge de um problema e encontra outro problema pior, né? Então, às vezes, irmãos, devemos fugir do problema, mas às vezes nós precisamos enfrentar os nossos problemas também, né? A Bíblia Sagrada diz que se mostrares fraco na hora da batalha, ó qual fraco és, né? Então Noemi, ela tinha arrendado a sua propriedade, as suas terras, a sua herança, né? Porque não podia ser vendida, né? Segundo a lei em Israel, o livro da lei, não poderia ser vendido permanentemente para outras pessoas, como a gente fazemos com nossa casa, nosso carro, né? Era uma espécie de arrendamento por 50 anos. Aí quando chegava o ano 50, o ano jubileu, aí voltava para os seus donos originais. Porém, eles tinham arrendado, seu esposo, eles vão para Moabe, seu esposo morre, seus filhos morrem, eles ficam empobrecidos, e aí Noemi ouve que Deus ele havia visitado o seu povo com pão, né? Ou seja, Deus estava tornando a abençoar a nação de Israel. Então, ela volta, mas só que ela é pobre, porque ela tinha arrendado as suas terras, né? E a única forma dela recuperar é que se alguém ou um parente chegado, tinha que ser um parente, e o parente mais próximo viesse, pagasse a sua dívida. Aí voltaria para ela novamente as suas terras, né? Então teria que pagar esse arrendamento ou esperar o ano do jubileu, né? E inclusive, como o ano do jubileu é cada 50 e 50 anos, quando se vendia uma propriedade ou se arrendava uma propriedade, né? Enquanto mais longe tivesse do ano do jubileu, mais caro ia ser, né? Digamos, falta 40 anos para o ano do jubileu, né? Então o preço que se pagava pelo arrendamento era um preço alto. Por quê? Porque só depois de 40 anos ia voltar para os seus legítimos donos. Mas se tivesse perto do ano do jubileu, falta 5 anos para o ano do jubileu, aí ficaria mais barato, porque estava mais próximo para voltar ao seu dono, né? Porque é que nem, por exemplo, um aluguel. Você vai alugar a casa por um ano, né? Se você pagar à vista, o valor é X, né? Eu vou pagar à vista um ano, né? O valor é X. Não, eu vou alugar uma casa por 5 anos, vou pagar à vista. Então o valor é diferente, né? É o valor de 5 anos. Então, dessa mesma forma funcionava o arrendamento, né? E então, só quando chegasse o ano do jubileu, voltava para o dono, sem custo nenhum para o dono não precisava pagar nada,
Ou então, se ele quisesse as terras antes do ano do jubileu, ou seja, quisesse recuperar as terras novamente, que aí entra o nome resgate, resgatar, pegar de volta, tinha que pagar o preço do arrendamento, né? Então, nisso, Boaz, que é parente de Noemi, acaba se casando com Ruth e recuperando a sua, ou seja, pagando, se tornando um parente mais chegado que pagou o resgate pela sua terra, né? Então, neste livro, Cristo é apresentado como remidor divino, como resgatador divino. Por que remidor divino? Porque ele é remidor, nosso redentor, porque ele pagou o resgate da nossa alma. Diz a Bíblia que a redenção da alma é caríssima e os nossos recursos se acabariam antes. Os irmãos, se quiserem anotar, está em Salmos 49, versículo 8. Pois a redenção da alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes, né? O homem se vendeu ao pecado e ele não tinha como ser liberto, nem se libertar e nem pagar a redenção, né? Mas Jesus, ele veio e pagou a nossa redenção, o nosso resgate, com o preço de sangue, né? E então, aí por isso que entra o texto, né? Que fala sobre o remidor, resgatador, por isso que Jesus é o nosso redentor, né? Jesus, ele veio como homem, como um parente chegado, né? Jesus, ele precisava vir como homem para resgatar a humanidade, né? Esta graciosa história de uma graciosa mulher segue-se as cenas da turbulência dos livros de Juízes, como calmaria depois da tempestade. É um retrato delicioso e encantador da vida doméstica em tempos de anarquia e aflição. Cerca de 1000 anos antes, Abraão tinha sido chamado por Deus para fundar uma nação, com o propósito de um dia trazer um Salvador à humanidade. Neste livro de Ruth, temos a constituição da família dentro dessa nação, que traria o Salvador. Ruth foi bisavó do rei Davi. Daqui por diante, através do resto do Antigo Testamento, o interesse gravita principalmente em torno da família de Davi. Então, daqui por diante, o livro de Ruth, a história, ela paira sobre a vida de Davi e a família de Davi. Por quê? Porque é dessa descendência, né? É dessa semente, é dessa linhagem que vem o Salvador Jesus Cristo, né? O nosso Redentor. Porque até aqui não se sabia de que linhagem viria o Messias, né? Viria o Salvador. Mas daqui para frente, né, nós vemos que vem a linhagem de Davi, a linhagem de Cristo. Capítulo 1, a peregrinação em Moabe. Uma família belemita, Elimeleque, Noemi, os 2 filhos, por causa de uma fome, saíram a peregrinar em Moabe. Os moabitas descendem de Ló. Era, pois, parentes distantes dos judeus, todavia idólatras. Seu deus Camus era adorado com o sacrifício de crianças. Os 2 rapazes belemitas desposaram 2 moças moabitas. Depois de 10 anos, o pai e os 2 filhos morreram. Ruth, viúva de um deles, num rasgo de devotamento de rara e suma beleza, voltou com a sua sogra, Noemi, a Belém, né? Capítulo 2, Ruth respinga no campo de Boaz. Boaz era filho de Raabe, a prostituta cananeia de Jericó. Assim, bisavó de Davi era moabita a bisavó de Davi era moabita e a bisavó era meio cananita, sangue estrangeiro na instituição da família excluída.
prenúncio de um Messias para todos os povos, né? Que contrário ao pensamento judeu, que achava que a salvação pertencia só aos judeus, né? Cerca de 1.600 metros ao leste de Belém existe um campo chamado Campo de Boaz, onde, segundo reza uma tradição, Ruth espingava, ou seja, ela catava, né, espigas no campo de Boaz, né? Contigo fica o campo dos pastores, onde, conforme a tradição, os anjos anunciaram o nascimento de Jesus. De acordo, pois, com essa tradição, o cenário do romance de Ruth com Boaz, que levou à formação da família de onde sairia Cristo, foi escolhido por Deus 1.100 anos mais tarde, para ser o lugar de anúncio celestial da chegada do mesmo Cristo, né? Capítulo 3, 4, o casamento. Sob a igreja da Natividade em Belém, há uma sala na qual, conforme se declara, Jesus nasceu. Segundo a antiga tradição, essa mesma sala fazia parte do lar ancestral de Davi, e antes de Davi, de Boaz e Ruth. Assim, de acordo com essa tradição, Boaz tomou Ruth como noiva e deu origem à família que traria Jesus ao mundo, na mesmíssima sala em que 1.100 anos depois o próprio Cristo nasceu. A genealogia, Ruth capítulo 4, versículos 17 e 22, a parte final do livro, que diz ser Obed, filho de Ruth, e Jessé, filho de Obed, e Davi, filho de Jessé. E a razão do livro de Ruth. Daqui por diante, o pensamento do Antigo Testamento gira em torno do Rei dos Reis, vindouro, que havia de nascer da linhagem de Davi, né? Nós vemos aqui no livro de Ruth um belíssimo hino, né? Um exemplo de fé dessa estrangeira, e por causa da sua fé, ela entrou na linhagem de Cristo, sendo ancestral de Davi, né? E assim nós concluímos a nossa segunda aula de hoje dos livros históricos. Falamos sobre Juízes, falamos sobre Ruth, né? Porque o livro de Ruth veio dar uma luz ao período tenebroso e de escuridão do livro de Juízes, né? Porque ali no livro de Ruth começa a nascer uma estrela, né? Que haveria de brilhar, né? E essa estrela era a estrela de Davi, a estrela de Cristo, né? Inclusive Jesus, ele diz, né? Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, né? Assim nós concluímos a nossa lição de hoje, amados irmãos. Espero que os irmãos tenham aprendido, enriquecido com a palavra de Deus, né? Como nós vimos na palavra de Deus, que Israel passou por um período, né, de altos e baixos. E assim está muitos crentes também, né? Períodos de altos e baixos. Porém, a palavra de Deus, lá no capítulo 15 de 1 Coríntios 58, sede firmes e constantes, né? Sede firmes, irmãos, constante, persevera, permaneça, né? Porque o vosso trabalho não é vão no Senhor, tem uma recompensa, né? Assim concluímos citando a nossa divisa no 3, 1, 2, 3, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio, ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Provérbios 9 e 9.
Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.